Derrota de virada do Atlético na Bolívia, 3-1 para o Bolívar, em noite marcada por uma escalação contestada do técnico Wesley Carvalho, erros individuais do Furacão dentro de campo e muita, mas muita reclamação com a arbitragem por um pênalti não marcado após um cabeceio do Zé Ivaldo, toque de mão do zagueiro do time boliviano. Afinal, qual foi a estratégia do treinador rubro-negro? O placar é reversível? O Atlético foi mesmo prejudicado pela arbitragem? Quem mandou bem? Quem mandou mal? Tudo isso a partir de agora, aqui no De Olho no Jogo. Começando falando da escalação do Atlético, afinal chamou muito a atenção a estratégia do Wesley Carvalho de começar a partida com o Thiago Andrade. E qual que foi a estratégia, qual que foi o desenho inicial do Furacão? De novo, o Atlético apostando ali no Esquivel como um zagueiro pelo lado esquerdo, tendo dessa vez o Canóbio como uma espécie de ala ali no setor, o ala esquerdo. Então o Atlético tinha o Bento no gol, Kelvin na direita, na zaga, 3 zagueiros, mas com o Esquivel sendo o zagueiro pela esquerda, e aí tendo o Zé Ivaldo e Kaique Rocha complementando o setor, com o Canóbio aberto pelo lado esquerdo. No meio de campo, Eric, Fernandinho e Arturo Vidal. Vidal dessa vez mais pelo lado esquerdo. Na frente, Vitor Roque e Thiago Andrade. A ideia me parece um tanto clara, é ali tirar um pouco do espaço da equipe do Bolívar e explorar a velocidade nos contra-ataques, com Thiago Andrade e Vitor Roque. Só que a escalação era contestada nem tanto pela ideia, mas sim pelas peças. Thiago Andrade não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu puxar bons contragolpes, tanto é que foi substituído ainda no intervalo. E o Esquivel, nessa função de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ao menos a mim, não está agradando. Acho que o Esquivel começou muito bem a passagem pelo Atlético, mas nesses últimos jogos não tem conseguido se destacar na saída de bola, inclusive errou contra o Cruzeiro e errou hoje contra o Bolívar, e erros que custaram caro. Nas duas ocasiões saíram gols das equipes adversárias após passes errados do Esquivel. E também no quesito defensivo não dá tanta sustentação assim. Eu, particularmente, imaginava o Atlético com 3 zagueiros mesmo, e o Esquivel como ala esquerdo, tendo na frente Canóbio e Vitor Roque, da forma, por exemplo, como ele começou o segundo tempo. Eu sei que o contexto do Matheus Felipe não é favorável, estrear um jogador na altitude de La Paz, no caso Kaká, também não é a coisa mais simples do mundo, mas eu particularmente entendia que era um cenário melhor para o Atlético se portar. Tanto é que, pelo menos na minha visão, o segundo tempo atleticano foi melhor no quesito defensivo do que o primeiro, embora também tenha sofrido gol. Mas, apesar da escalação contestada, ao menos de minha parte, o Atlético começou sim muito bem a partida. Com o minuto, Canóbio já arriscou uma finalização de média a longa distância, levando relativo perigo. Aos 9 minutos, o Atlético abre o placar, Fernandinho sobe pressão, rouba a bola, Vitor Roque faz uma jogadaça pelo lado direito, e o Eric, com presença de área, uma das principais virtudes do Eric, né? A infiltração, abre o placar para o rubro-negro. E o Atlético ficou muito, mas muito perto de fazer o 2-0, numa jogada em que o Canóbio, pelo lado esquerdo, faz ali a confusão ali contra a defesa do Bolívar, confusão no sentido positivo desta vez falando, e aí serve o Vitor Roque, só que um passe um pouco esticado, o Vitor não consegue o domínio, a zaga do Bolívar faz o corte, puxa o contra-ataque, e aí para piorar no contra-ataque começam os erros defensivos do Atlético. O Zé Ivaldo faz o corte mais parcial, a bola é esticada de novo, aí o Kaique Rocha acaba se atrapalhando inteiro ali com o tempo da bola, com a velocidade do jogador do Bolívar, toma um drible e o Bolívar chega ao gol do empate. Eu sei que jogar na altitude não é fácil, é complicado, tem respiração, tem velocidade em muitos casos, mas o erro do Kaique Rocha ali, sem dúvida alguma, acabou comprometendo. Sei que é cheio de atenuantes, mas foi algo ali que acabou sendo parte do jogo. Logo depois disso, como eu destaquei, de certa forma, assim, abriu a porteira dos erros defensivos do Atlético. E conforme já citado, o segundo gol do Bolívar é num erro do Atlético na saída de bola. Esquivel
pelo lado esquerdo procura o Canóbio, passe forçado, o Canóbio não consegue o domínio, Bolívar puxa o contra-ataque e faz o 2-1 ainda no primeiro tempo. O Bento fez uma importante defesa ainda na primeira etapa, então o primeiro tempo termina com um cenário bastante preocupante para o Atlético. Jogadores já visivelmente sentindo ali a altitude, tendo uma queda de nível de intensidade, de nível técnico, e o Bolívar com muitas finalizações, muito volume de jogo, o goleiro Bento sendo uma peça importante para o Furacão. 2-1 Bolívar, com o Bento fazendo ali pelo menos uma grande defesa. No segundo tempo, o Wesley Carvalho volta como Kaká na vaga do Thiago Andrade, aí já essa escalação que eu citei, que para mim era a mais coerente, e ao menos defensivamente o Atlético melhorou. Ofensivamente o Furacão até teve uma estocada aqui, outra ali no início da etapa final, mas defensivamente era um time que tinha mais sustentação. Não que o Bolívar não conseguiu finalizar, o Bolívar continuou tendo volume, colocou uma bola no travessão muito perigosa no arremate de média e longa distância, muitos escanteios, chega a marcar o terceiro gol, mas o Bento participa menos da etapa final do que no primeiro tempo. Fez uma defesa importante também, é verdade, mas no primeiro tempo o volume do Bolívar me parecia que o Atlético teria dificuldade de segurar o 3-1. Só que antes desse 3-1, antes do terceiro gol, teve um lance para mim que é crucial, que é fatal ali para o andamento da partida, que é um erro de arbitragem. Após uma cobrança de escanteio, o Zé Ivaldo cabeceia no segundo pau, o zagueiro do Bolívar sobe com o braço lá em cima, a bola bate claramente na mão dele, o árbitro no campo não marca nada, o Zé Ivaldo imediatamente começa a reclamar. E aí, para surpresa acho que de todo mundo, o árbitro do vídeo também não chama o árbitro ali para a revisão. Vendo o jogo ao vivo, até fiquei com a impressão, acho que eles entenderam que foi falta do Zé Ivaldo, por isso que o jogador tocou com a mão na bola, mas não é o protocolo, né? Se viu que a bola bateu na mão, mas tem essa questão, pô, o Zé Ivaldo fez falta, venha ver o lance, venha ver se você acha que foi falta mesmo do jogador, se desconfigura a penalidade máxima, mas se quer chamar para a revisão é algo que não faz sentido. Depois, vendo o replay, fica muito claro que o Zé não comete a falta e o jogador do Bolívar vai com o braço lá em cima, movimento totalmente antinatural, a bola vai na mão, não sei se seria uma jogada perigosa ou não, mas já tem ali elementos, ingredientes que configuram a penalidade máxima. Mas o árbitro não marcou, o VAR não chamou para revisão, prejuízo aí do Atlético, que apesar da desvantagem, 3-1, apesar de não ter tido uma boa atuação, muita dificuldade devido à altitude, nem quero falar muito aqui dos erros do Atlético, embora tenha destacado já alguns deles, porque, falar aqui da cadeira é muito fácil, né? Jogar lá certamente é bem complexo, mas alguns pontos fazem parte do jogo, como, por exemplo, os erros defensivos erros defensivos da equipe atleticana e também esse erro da arbitragem. Mas, apesar disso tudo, considero um prejuízo reversível para o Furacão, traz consequências, é claro, não vai ser fácil aqui vencer por 3 gols de diferença, não vai ser fácil marcar 2-0 para levar a disputa ao menos para as penalidades máximas, mas considero sim um placar possível do Atlético conseguir a classificação, o Atlético conseguir reverter a vantagem e avançar para as quartas de final da Copa Libertadores da América, mas vai ter que ser aquela noite épica, vai ter que ser aquela noite de Copa, fazer valer a superioridade técnica, fazer valer o fator mando de campo. Destaques da partida, pessoal, do lado do Atlético, para mim, Bento e Eric, os melhores jogadores. Eric pelo gol marcado, mas o Bento ele fez pelo menos uma defesa em cada tempo que amenizou um pouco essa situação do Atlético. O Furacão sai de La Paz, ao menos para mim, com uma sensação de que está vivo, que tem condição sim de seguir na Libertadores da América. Destaques negativos, repito, é chato ficar falando, né? Porque é um jogo com muitas adversidades, muitos desafios, mas escalação, por exemplo, é algo que você consegue pensar, planejar antes de sentir o efeito da altitude. Há alguns erros cometidos na saída de bola, não vou falar que não tem nenhuma participação, mas é algo que você consegue também calcular melhor. E a infelicidade dos zagueiros, né? Kaique Rocha, Zé Ivaldo não foram bem no jogo, Esquivel errou o passe, então o Atlético deu muita sopa para o azar e o Thiago Andrade acabou não se justificando, não fazendo valer aí da sua escalação como titular numa partida de oitavas de final da Libertadores da América. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Bolívar 3, Atlético 1, quem mandou bem,
quem mandou mal e por que diabos o árbitro e o VAR não marcaram o pênalti ali no lance envolvendo o Zé Ivaldo. Comentem livremente aqui na caixa de comentários e, por favor, se inscrevam aqui no canal. O objetivo do De Olho no Jogo, 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Essa meta atingida, sorteio de camisa do Atlético, do Coritiba, do Paraná Clube, os principais assuntos aqui no De Olho no Jogo. Para fechar, pega o seu celular, faça a leitura desse QR Code que fica aqui no ângulo superior do seu vídeo. Você vai ter acesso ao site da KTO.com, principal casa de apostas do Brasil. Faça a leitura desse QR Code. Ao se inscrever, ao fazer o seu registro, use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus para brincar, para se divertir na KTO.com, onde a diversão acontece. Meio de semana de Libertadores da América, os principais favoritos até aqui, Independiente del Valle, mesmo jogando fora de casa contra o Pereira, Deportes Pereira da Colômbia, está pagando 2,4 para 1 para a vitória do Del Valle. Atlético Nacional contra o Racing, jogo na Colômbia, 2,33 para 1 para a vitória dos colombianos. Flamengo e Olímpia, 1,23 para 1 para a vitória flamenguista. Então, não fique fora dessa, se inscreva na KTO.com e use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus, um presente da KTO e do De Olho no Jogo para todos vocês que curtem, que participam aqui do canal. Ainda nessa semana, vídeo sobre a jogada que tem rendido muitos gols ao Atlético em 2023, fica a dica, envolve o lateral direito Madson, e também um conteúdo sobre Thiago Kozlowski, treinador do Coritiba que foi efetivado no cargo. Um abraço a todos e até mais.